Bom, meu nome é Gilvan Corrêa Rodrigues, sou aluno do 7º período do curso de Ciência da Computação do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho, e vou apresentar meu compilador, que segue a linguagem criada por mim, o PHTML, que é o Portugal HTML, que nada mais é do que a conversão de palavras, né, e expressões em Portugal, que são convertidas para a linguagem HTML. Para a construção do meu compilador eu utilizei a linguagem PHP, não foi necessário nenhum tipo de banco de dados ou coisa parecida, e alguns recursos aí para carregamento de páginas via Ajax, certo? Inicialmente eu tenho aqui meu analisador léxico, que foi exigido pela disciplina, tá certo? O qual é constituído de dois tipos de analisador, o automático e o manual, sendo o automático uma ferramenta já pronta e o manual é um analisador léxico criado por mim, tá certo? Para usar ele é bem simples, basta selecionar uma das duas opções e carregar um arquivo .txt, o qual já tem o pseudocódigo na linguagem PHTML, tá? Esse aqui é um exemplo de execução do compilador, onde eu tenho os valores que foram encontrados, os respectivos tokens e a linha onde foi encontrada, tá certo? Olhando mais detalhadamente, a gente tem aqui, esse é o arquivo de exemplo que foi utilizado, um arquivo de texto simples com aí as estruturas do HTML que serão convertidas, tá certo? Voltando aqui no analisador, eu tenho a opção manual, onde eu posso também gerar a página HTML. Tá? Vou carregar o arquivo novamente e aqui tem os valores, os seus respectivos tokens, né? HTML, cabeçalho, título, atribuição, texto, e temos aqui a detecção do erro, que no caso, no meu código PHTML, eu utilizei o símbolo do cifrão para estar gerando esse erro aqui embaixo, tá certo? Ele é tratado aqui com um valor aí nulo. E o arquivo de resultado dessa análise foi salvo aqui na minha pasta, lá do meu servidor. Tá? Se a gente chegar nessa pasta, temos aqui o teste.html, que é o código HTML, a página HTML em si gerada. Lembrando que essa imagem já foi previamente inserida, tá? Com esse nome exemplo.jpg na pasta, tá bom? Nós fomos orientados à criação de um analisador, a implementação de um analisador sintático, utilizando alguma ferramenta já pronta encontrada na web. Para a linguagem PHP, a melhor encontrada e a mais funcional talvez foi o PHP Bison, né? Que foi encontrado aí também de código fonte livre, que é baseado, que trabalha com os arquivos gerados pelo analisador sintático Bison, também de código livre. Só que o analisador sintático Bison, ele originalmente foi criado para exibir, né, para printar, para criar um analisador em cima de um arquivo .c, ou seja, para a linguagem C, né? Então, como que foi feito? O que foi feito? O Bison, ele tem alguns parâmetros na hora de exportar o arquivo, e um deles é para indicar que o arquivo que nós queremos que seja criado um arquivo XML com a estrutura da nossa gramática. E é exatamente isso que foi feito, né? Aqui a gramática gerada está dentro desse arquivo teste1.y, né? Que já é um arquivo que você tem que enviar para o Bison, né? Então nós temos uma gramática. Essa gramática, depois que ela passa pelo Bison, ela se transforma nesse arquivo XML, tá? Que tem toda a estrutura, e posteriormente é passado esse arquivo XML para a ferramenta PHP Bison, que trabalha aí, que faz análise léxica e sintática desse arquivo XML, tá certo? Bom, como eu não consegui adaptar a minha gramática, ou melhor, eu consegui adaptar a gramática, mas ela gerou vários erros na ferramenta que eu não consegui identificar o motivo. Então aqui, para efeito de ilustração, eu estou utilizando uma gramática básica, utilizando aí apenas a letra A e a letra B como tokens,
tá certo? Bom, depois que o arquivo XML é gerado, então inicialmente nós importamos aqui as bibliotecas, né? Ou melhor, as classes da nossa ferramenta, né? Criei aqui um vetor para teste, onde eu poderia, por exemplo, criar vários vetores com vários casos de teste, tá certo? No caso aqui eu criei apenas um, mas esse teste tem dois casos, tá? Tem aqui o ABB e o ABBA, tá certo? Aqui nós passamos para ele o arquivo do Bison e o arquivo XML, tá certo? E passamos para ele também os símbolos que serão representados, os símbolos que representam cada token, né? Para o token A nós temos o A minúsculo, para o token B nós temos o B minúsculo. Aqui são definidas algumas constantes, tá certo? Com algumas mensagens que já estão inclusas aí no PHP Bison, então não é necessário alternar nada. Algumas funções aqui, sendo a impressão de erros e impressão das mensagens do parser, né? Aqui uma função de callback para debugar a impressão da nossa árvore de derivação. E aqui um for each que faz aí a varredura do nosso vetor de casos de teste que eu defini aqui. Como foi apenas um vetor, ele vai fazer essa varredura apenas uma vez. Tá certo? Nós chamamos aqui inicializamos a nossa classe, né? Criamos um objeto, LexPattern, né? Ele faz aí a leitura dos símbolos do nosso caso de teste e adiciona eles como regras aí dentro da nossa classe. Depois então ele cria uma expressão regular para estar trabalhando em cima desses símbolos, né? Cria expressões regulares. Essas expressões regulares fazem análise léxica. Aqui ele mostra um relatório detalhado dessa análise léxica que ele realizou. E aqui ele faz ele se prepara para o parser, né? Ou seja, ele vai aí inicializando aí a parte da análise sintática, onde ele pega o arquivo XML, né? Instancia a nova classe, né? Define aí a função de retorno e daí ele exibe a gramática aplicada, né? Que foi aquela pegada do arquivo do Bison, né? Só então ele vai pegar os casos de teste internos, tá? Desses programas, dos test programs, tá certo? Ele vai pegar esses dois casos, vai varrer eles e criar aí, fazer a análise sintática desses programas através do parser e mostrar a nossa árvore de derivação, como pode ser visto aqui. Porém, um detalhe importante, ao chamar a página criada, ele exibe de uma forma um pouco irregular. Para visualização um pouco mais didática, basta clicar com o botão direito, código fonte, no Mozilla Firefox, tá? E ele vai exibir aí de uma forma um pouco mais organizada, onde ele mostra ali pra gente, né, a estrutura inicial do analisador, a gramática proveniente do arquivo do Bison, o texto de teste que ele vai estar utilizando, inicialmente a ABB com tamanho 3, os tokens e suas respectivas linhas e colunas, inclusive o token que finaliza, né, o token do final da expressão, e aqui a árvore do parser, né, ou seja, a árvore aí de derivação que foi gerada, tá? Um pouco complicada de interpretar visualmente, mas lendo com bastante atenção dá para detectar aí o funcionamento. E aqui a nossa mensagem do parser, né? Ele fala que o texto está correto, né? Ele passou pela análise léxica e pela análise sintática. No outro exemplo que foi utilizado, né, o texto aí é ABBA com tamanho 4, novamente exibe os tokens e suas respectivas linhas e colunas, e novamente a árvore, só que aqui ele exibe um erro do parser, né? Token não esperado, no token A não era esperado com o valor A na linha 1, coluna 4. E daí o resultado do parser, ele disse que o texto está incorreto. No mais, é um analisador bem simples e que não foi integrado àquele analisador léxico criado, devido a que, como o PHP Bison já possui uma análise léxica interna,
é um pouco complicado passar essa análise léxica para ele, né? Existe aí uma grande dificuldade, pois tem que se estudar muito a fundo a ferramenta, como que os dados da análise léxica passam para o analisador sintático. Isso é um pouco complexo e devido ao curto tempo, aí, ao curto período para aplicação, não foi possível aí estar integrando as duas ferramentas. Porém, fica aí o desafio para quem estiver interessado de estar implementando essa integração entre as duas ferramentas.